Então, a acreditação hospitalar. Existem diversas definições sobre acreditação. Eu vou trazer pouquíssimas, eu não vou aprofundar. Não, a ideia não é a gente aprofundar muito neste momento. Vou trazer conteúdos bem básicos, né, suficientes para que vocês possam, né, ir minimamente bem na prova da semana que vem. Então, é um método de consenso, racionalização e ordenação, né, das organizações de prestação de serviço hospitalar. Então, você vai tentar organizar o serviço hospitalar. E o processo de acreditação hospitalar, ele passa por um processo de educação continuada, educação permanente dos profissionais. Okay? Não tem como você ter um processo de acreditação sem que haja um processo de educação institucional. Tá? E a maioria dos selos de acreditação, eles vão trazer dentro das regras e obrigações estratégias de informação, que são os cartazes que ficam espalhados, e as estratégias de educação, como é que é feito, né, a educação permanente desses profissionais. Antigamente era chamado de educação continuada, né? Educação permanente por quê? Porque tem um conceito, vou pegar o exemplo aí dos 5 momentos da lavagem das mãos. É um conceito que não vai mudar. Bactéria continua sendo bactéria, microbiota permanente e transitória continua sendo a mesma coisa. Mas você entra numa estratégia de educação permanente, justamente, pode ficar tranquilo, Rafa, eu mando para vocês, não se preocupe, tá? Só vou salvar em PDF, eu mando para vocês, não se preocupe. Bom, se eu demorar para mandar, só cobrar o nosso presidente, aí ele pede e a gente, tudo bem? Então, pensou em acreditação hospitalar, o que nós vamos pensar? Num trilho de trem. Decora dessa forma, é um trilho de um trem. Que trilho é esse? O trilho ele vai estar relacionado ao país de origem daquele ser. A gente já conversou um pouquinho. Se a acreditação a nível americano, né, o trilho ele é americano. Ele vai mostrar para o mundo que este hospital segue os padrões de qualidade, né, do modelo americano. Os Estados Unidos é muito grande, aí ele é dividido pelas regiões americanas. Okay? Este hospital segue um modelo canadense. Quando a gente pega os grandes e morar na cidade de São Paulo, traz para nós paulistas essa proximidade com hospitais acreditados. E aí existem diversos níveis. Vou pegar os 2 mais famosos, né, e classificados como um dos melhores do mundo. Einstein e Cine. Você pode colocar no mesmo balaio ali o Oswaldo Cruz, né? Mas os mais famosos são Einstein e Cine. Ok? Tem uma porrada de ser, não tem um só. Porque ali se tratam não apenas dos diretores de multinacional, às vezes você trata o dono. O presidente da República, o anterior se tratava como Cine, o atual se trata como Einstein. Tá? E por que tem que ter educação permanente? Porque é óbvio, quem vai trabalhar lá é quem? É brasileiro, meu filho. O ensino que nós temos é o quê? É brasileiro. Quando você contrata uma pessoa dessa, você precisa moldar esta pessoa para a cultura desta instituição. Por isso que é muito difícil uma pessoa que trabalhou, né, por exemplo, no SUS, entrar aqui. Não que seja impossível, não é impossível, mas é muito difícil. Porque a gente vem com vício. A gente vem, né, com a experiência do que a gente teve até aquele momento, que a gente está sendo contratado para aquela instituição. Contratar recém-formado tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que
vocês, o recém-formado, ele é uma página em branco, ele não tem vício. O máximo é, pô, eu trabalho, eu faço estágio. Você já vai começar a pegar os vícios da sua instituição de estágio. Porque é a sua experiência. Não se prende, não se aprende. É igual criança, nós somos igual criança. A gente não aprende apenas com palavras. Vocês não aprendem apenas aqui com o que o professor fala na sala de aula. Vocês vão aprender muito colocando a mão na massa. Saúde é colocar a mão na massa. Por isso que precisa trabalhar com a educação permanente. E o lado ruim do recém-formado é que falta experiência. O que é o bom? O que é bom? Não tem experiência, logo não tem vício. É ruim, não tem experiência. Né? Pode ser que tenha falhas no procedimento. Nós falamos um pouquinho no próximo trimestre, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre qualidade da assistência e qualidade do procedimento e satisfação do cliente. Tá? Então, pensou em acreditação, tem que pensar em educação. E muitos hospitais, antes de você começar a trabalhar, né, hoje isso está acontecendo, inclusive nos hospitais públicos, porque eles não são mais, você não faz concurso, você trabalha para uma organização social. O governo paga para uma organização social e cobra dela que ela aplique isso. No hospital da Covid, trabalhar aqui na tenda, ali de Ibirapuera, foi 5 dias de treinamento. 5 dias. Antes de você entrar no hospital. Justamente para tentar seguir uma regra e um padrão mínimo de qualidade. Ok? Quando você pensa em acreditação, não tem um envolvimento direto com o profissional, ele tem que ser impessoal. Pouco importa quem você seja, você vai seguir a regra, não tem jeitinho, né? O que interessa aqui é que você siga padrões de qualidade, que é aquele ser importante. E aí, quando você pensa nesses padrões de qualidade, você tem algumas ferramentas. Como é que isso acontece? A acreditação, ela vai ter uma ferramenta e ela não pode ser nível Brasil. Nós aqui, brasileiros, desenvolvemos o nosso padrão de qualidade. Ok, que bom para você. Fico feliz por vocês. Né? Todo mundo consegue isso. O padrão, a acreditação, ela tem que seguir padrões internacionais. E aí, ó, principalmente americano e canadense e europeu. E aí, quando você pensa no europeu, você também não vai pegar qualquer país da Europa. Você vai pegar os países, né, que têm um poder aquisitivo maior lá na região da Europa. Ok? Por quê? O objetivo é você gerar confiança. E por que as empresas pegam a acreditação hospitalar? Porque se você gera confiança, você tem um selo de qualidade. É nesse selo de qualidade que você aumenta a sua lucratividade, porque você aumenta o valor tanto da sua diária quanto do seu procedimento. A extensível, Oswaldo Cruz, você vai cuidar de diretores e presidentes de multinacional. Se você tem uma multinacional com sede no Brasil, você traz o diretor lá do país 7. Ele mora aqui no Brasil, ele ficou doente, ele vai se tratar onde? No hospital brasileiro? Hospital aquele? Não. No hospital acreditado em nível de padrão hospitalar. Vou pegar aí algo extremamente ridículo. O jogador do Corinthians, o holandês, acho que ele vai se tratar numa rede hospitalar que não tem um padrão de qualidade internacional? Não. Okay? Acho que não coloca isso no contrato? Claro que sim. Não é isso que serve. Então, essas discussões foram as discussões da primeira parte, dos 2 primeiros dias que nós tivemos no nosso curso. Professor, aquelas discussões vai cair na prova? Não.
formas de vocês. Nós falamos o lado bom e o lado ruim de trabalhar numa acreditação no hospital acreditado, o lado bom e o lado ruim de trabalhar no hospital, né, do nível no hospital público. Ambos têm o lado bom e o lado ruim. O trabalho de vocês foi sobre a ONA, certo? Vai cair bastante questões de ONA, como a gente veio falar desde o começo. Esse é o trabalho de vocês, o objetivo é que vocês entendam o que vocês fizeram e isso vai ser cobrado na prova. A ONA, o nome ONA significa Organização Nacional de Acreditação. Por isso que tem assim. A ONA é internacional? Não. A ONA, ela é uma empresa o quê? Brasileira. Pensando na ONA, a acreditação da ONA tem selo de qualidade internacional? Sim ou não? Tem selo de qualidade internacional? Sim ou não? Tem. Porque não adianta ter uma organização nacional de acreditação se essa organização nacional não tem uma validação internacional. Não adianta nada. Absolutamente nada. Ok? Não adianta. Tá? Então a ONA, mesmo sendo uma organização você tem a mesma grade no segundo horário, é isso? Mas no primeiro horário. Duas aulas no primeiro horário, tá? Aí não há nada que eu possa fazer. Só pode. Eu falo para ela, ela vem me chamar, ela chamada não resolve nada. Ela vem me chamar, eu vim as coisas. Vamos lá, pessoal. Organização Nacional de Acreditação. Então a primeira coisa é essa. Ela tem um selo internacional que a valida? Sim. A maioria dos hospitais, né, tem ONA. Porque ela é mais fácil de tirar. Ela não é tão complicada quanto as dos padrões. Não é que ela seja fácil de tirar, não é isso. Mas ela tem uma possibilidade de ser adquirida mais fácil do que as de padrão internacional. Aqui eu só vou citar duas de padrão internacional, só pensando no efeito revisão da prova, ok? Então, para que serve uma acreditação? Serve para isso aqui, né? Melhorar a gestão, a qualidade e a segurança da assistência. A gestão da assistência, a qualidade da assistência e a segurança da assistência. Acabamos de falar de técnica de lavagem de mão. Técnica de lavagem de mão está aqui. Acabamos de falar das metas internacionais. Tá? Pode ficar tranquilo, pessoal. Eu mando tudo para vocês. Não se preocupe. Não precisa, né, copiar correndo. Não. Provavelmente amanhã eu mando. Só o que me pedir que eu terminei. Eu não tinha montado slides. A aula até hoje não tinha slides. A gente só estava conversando e estava pondo na lousa. É o conhecimento. Eu montei os slides para vocês. Montei para vocês. Eu só não mandei hoje, porque eu literalmente terminei hoje. Os slides. Eu montei tudo hoje. Eu terminei aqui na sala. Faço 5 minutinhos. Aqui chegou um pouquinho mais cedo e viu aqui. Eu estava finalizando este slide. Tá? É o conteúdo do trabalho de vocês. Não tem nada além. Eu ainda falei, não precisa. Se você colocar ONA, você já cai no site da ONA. É só copiar o que está no site. O trabalho de vocês é só isso. Não precisava aprofundar demais. Ok?
tem alguns outros critérios. Pô, tem lá um enfermeiro, avaliador, que é uma pergunta que eu vou querer trabalhar com gestão. Ok. Vou querer trabalhar na ONA. Ok. Vou querer trabalhar no hospital fazendo esses aspectos. Ok. Como é que o enfermeiro trabalha com isso? Seja um enfermeiro do hospital, seja um enfermeiro de uma empresa que faz acreditação. Tá? Então, quem dá o selo? Essa parte aqui. Essa sociedade. Esse é o selo. Busca-se novos selos? Claro que sim. Só que a ONA, percebe que ela vira uma concorrente? Quando você tem acreditações hospitalares, elas são concorrentes. São concorrentes. Você vai precisar pagar para essa organização acreditar, é um selo. Essa organização vai dizer: sim, esse hospital segue os nossos padrões de qualidade. Pode confiar. Então, óbvio, você tem toda uma supervisão, você tem todo um rigor para conferir o selo. Você que trabalha lá no hospital particular, você vê como é que é. São chatos mesmo, e tem que ser, porque não tem jeitinho. Ou segue as regras e continua com o selo, ou não segue as regras e perde o selo. Tem acreditação lá no seu hospital, Cadu? Eu não sei, senhor. Então procura, né? Procura saber. É porque Redditor Não, Redditor. Professor, mas será que segue direitinho essa? Porque às vezes é canadense, mas será que segue realmente? Se não seguir, e você é o dono da certificadora, da acreditadora, você daria o selo? Porque se você é um selo, ok? Você contrata o meu selo. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para o mundo que assim, pode confiar em mim que este hospital segue aquilo que eu digo para ele seguir. Aí se o hospital falha, eles vão olhar para quem? Para você. Que deu o selo. Por isso que você tem que ser chato. Você não pode, não é uma questão de tipo, eu vou te subornar e está tudo certo. Não, filho. Porque aí se você começa a falhar, e aí todo mundo começa, a sua... Cara, tem uma coisa, alguns de vocês vão se tornar empresários. Porque existem diversas possibilidades, né, Você pode abrir uma casa de repouso, você pode abrir uma casa de repouso, você pode abrir um home care, você pode abrir uma empresa de educação, você pode fazer os seus procedimentos. Conheço uma enfermeira que abriu uma empresa de passagem de sonda nasointeral. E ela passa a sonda nasointeral nas casas de repouso, que facilita pra caramba. Ela vai lá, ela e o marido dela é profissional de raio-x, ela passa a sonda, ela já tira o raio-x ali na hora, já manda para o médico libera, e quando você já usa, tá ali, você não precisa tirar um paciente da casa de repouso, ela vai para o hospital, depois trazer ele de volta. Eu tenho um monte de enfermeiros que trabalham como estomaterapeutas. Eu tenho ex-alunos que trabalham como fazendo parto humanizado. Eu trabalho em hospital, tem uma porrada de clientes amanhã. O que você aprende como empresário? Você perde dinheiro. Você toma um maior prejuízo, mas você nunca perde credibilidade. O que perdeu dinheiro, você recupera. Dinheiro você recupera. Às vezes eu tenho uns prejuízos enormes na empresa. Às vezes eu tenho uns prejuízos. E hoje, quem me ajuda fala: nossa, a gente vai pagar tudo isso, não vai. Eu digo sim, isso a gente recupera. Não, mas mais. Porque se eu perder a credibilidade da palavra que a gente deu para essa pessoa, já era. E se isso se espalhar no mercado, já era. Ninguém vai comprar para muita gente. Acha que uma empresa não pega só na onda. Aí o hospital não segue. Você acha que você vai manter? Quantos são os níveis de acreditação da ONU? Quem fez o trabalho? Quantos níveis? 3. Quantos anos você tem o seu selo? 2, 2 e 3. Significa que depois de 2 anos, o que você tem que fazer? Renovar o selo. E se você não seguir os critérios, você perde o selo. E aí imagina você, hospital, que
era acreditado perdeu o setor. Por isso que quando tem os períodos de renovação, você trabalha no setor. O pessoal fica louco. Louco. Meu, e é só na jugular. Por isso que toda a educação, todo o processo de acreditação tem que ter a educação permanente. Tem que ter. E se não tiver médico, enfermeiro, fisioterapeuta, cada área tem que ter o seu profissional de educação permanente. Óbvio, a maior é a enfermagem. Por quê? Porque é a maior do hospital. E aonde você tem um profissional de saúde menos qualificado, são auxiliares. Então, um trabalho um trabalho enorme você capacitar essas pessoas. Porque as pessoas, quando você tira ela do setor, você já deve ter visto isso, o Cadu já deve ter visto isso. Quando você tira o técnico do setor e fala assim, ó, você vai lá para fazer um curso de lavagem das mãos, o cara desce reclamando, assiste o curso reclamando e volta reclamando. Porque fala, eu já sei lavar as mãos, eu sei que você sabe lavar as mãos, mas eu vou falar outra coisa. Aqui você está no hospital acreditado, meu filho. Você é obrigado a seguir regras. Vou pegar o exemplo daquilo que eu falei para vocês. Rede dó. Você acha que é tão ruim? Enfermeira fez só isso aqui, ó. E ela estava paramentada e ela esqueceu um dispositivo. Só que quando ela colocou a carinha para fora do quadro do paciente, estava passando o supervisor. Nem continuou o procedimento. Falou assim, ó, pode se desparamentar e desce. Não é? Tchau. Tchau. Por quê? Porque você acabou de quebrar uma regra de segurança. Meu filho, se você é um enfermeiro que tem que cobrar os outros, está dando um mau exemplo, você não serve. Você não serve. Eu tenho uma colega, eu trabalhei com ela. Ela me ligou, falei, Vitor, eu estou sendo processada pelo hospital. Eu falei, sério, o que aconteceu? Ah, eu pedi para o faxineiro me ajudar a fazer o procedimento. Eu falei, mano, é porque estava sozinha de madrugada, não tinha ninguém, ele estava ali, e aí a câmera pegou. Eu falei, e o que eles te propuseram? Eles fizeram uma proposta, eu falei assim, ó, a gente manda você embora e fica tudo certo. A gente não te denuncia e fica tudo certo. Eu falei assim, assim. Não, mas assim. Você fez merda. Não tem. Faça essa merda. Nem é no hospital, não tinha nenhum. No hospital ali na Moca. Eu vou com isso. Ó. Não tem jeitinho. Não tem essa. Pelo contrário. Você traz um padrão internacional para o Brasil justamente porque você sabe que no Brasil tem jeitinho. E aí você quer acabar, você fala, não, aqui não tem jeitinho, meu filho. Porque, meu, se tem produto, faz, se não tem produto, espera. Não, espera, faça. E é assim que funciona. E é assim que tem que funcionar. Por isso que o lado bom de estar em São Paulo é isso. Porque vocês vão ver hospital acreditado e hospital não acreditado. Vocês vão ver. Alguns de vocês vão trabalhar. E quando você conhecer alguém que trabalha no hospital nível A, conversa com as pessoas. Como é que é trabalhar aí? Para você ver como é que é. É um trilho de crença, né? Pode colocar aí, porque se o trem sair do trilho, acabou. Diga, Augusto. O dono, no caso, a empresa do Ciro, tem funcionários nos hospitais do Ciro acreditado? Tem funcionários São direto? Eles não trabalham no hospital. Fiscalizando. Eles são fiscais. O tempo todo? Aí depende do CEP. Depende do CEP. E aí eles não são chamados de fiscais, eles são chamados de auditores. Eles fazem auditoria. Por isso que tem as auditorias aleatórias dos prontuários. Vamos ver o que está escrito neste prontuário. E é assim que funciona. Teve uma vez que eu fui um auditor, acho que é desse negócio aí, super importante. Lá é uma bagunça. No dia que ia, o pessoal já desesperado para resolver as coisas, correndo.
não entrar. Entendeu por que tem que ter educação permanente? Porque você vai ter que fazer, olha a dificuldade. Você vai ter que fazer um brasileiro deixar de ser brasileiro. É difícil. É muito difícil. Porque o brasileiro, ainda mais hoje, 2025, quem cobra o que errou é o que está errado. E não a pessoa que errou. Você errou, eu estou cobrando você porque você errou. O meu trabalho é supervisionar você e o errado sou eu. Mano, cara, eu não estou entendendo mais nada. Eu vou voltar a ser técnico, porque assim eu posso cagar à vontade, né? E se o enfermeiro me cobrar, eu vou me sentir acuado, eu processo você. Pensando no estágio, o estágio ele é muito difícil. Eu não sei te responder porque o professor de teoria ele não compartilha nada com o estágio, nada, absolutamente nada. Porque a gente não sabe nada do estágio. Eu sei muita coisa de estágio porque na outra instituição que eu trabalhava a gente também dava estágio e a gente corria atrás do campo e mantinha o campo. Tem os dois. É que você tem que. É uma guerra. Estágio é uma guerra. Porque não é só a nossa faculdade que quer estagiar aqui. Um monte de faculdade que quer estagiar. Então, literalmente, você tem que pagar. Não estagiar. Não é que eles abrem porque eles gostam de vocês. Não, eles abrem porque a faculdade paga. O que é faculdade paga? Ok? Tudo bem? Então, ficou claro? É interessante fazer trabalhos igual do Cadu, estagiando. Tem alunos do oitavo semestre que querem me procurar, professor, eu estou procurando emprego. Eu procuro estágio. Não é estágio. Eu vou fazer o curso de cuidador. Não faz isso não. Não procura estágio. Não que não seja importante você aprender o procedimento técnico. Claro que é bom. Mas não é para isso que você está estudando. Você está estudando para ser enfermeiro, vai estagiar como enfermeiro, olha lá. Tomando as porradas de enfermeiro. É bom que aprendi bastante coisa. De enfermeiro. Eu quero fazer procedimento. Ok, você até pode fazer no home care, você não precisa fazer todos os dias. Tem um monte de aluno que trabalha 2 dias por semana. 2 dias. É só final de semana, às vezes faz um plantão durante a semana, é paciente pequeno, às vezes tem procedimento, dependendo da empresa que é. E aluno do terceiro semestre tem procedimento. Você aprende, vai aprender, vai fazer estágio. Isso tira o seu estágio curricular? Não tira. Bom? Tudo bem? Então ficou claro? Então você tem o enfermeiro é o enfermeiro auditor. É ele que vai ver se está sendo executado. E aí você tem níveis de auditoria, óbvio, igual ao hospital. Ele tem auditores que são muito mais qualificados e graduados dentro da organização. Igual. Depende do contra-cheque, os níveis de acreditação. Ok? Minimamente, vocês vão ter que escrever isso aqui na prova. É o mínimo. Eu fiz o trabalho. Eu não sei o que é onda, eu não sei o que é acreditação, eu não sei o que são os níveis. Pode ficar tranquilo, eu mando para vocês. Eu não sei quais são os níveis de acreditação. Cara, ok, foi o seu namorado que fez o seu trabalho, mas você deveria ter lido o trabalho do seu namorado. Mínimo. Está lá no site da ONU. O professor ele fez e eu não vi. Ok, estou lá no site da ONU. Bom, está lá os níveis. Nível 1, nível 2 e nível 3. E no da ONU ele é tão simples de entender que quando você pensa nos níveis, né, você tem o que o hospital tem que cobrir? Cumprir. Nível 1, critério. Nível 2, 2 critérios. E nível 3, 3 critérios. O nível 1 e o nível 2, 80% de cada critério. No mínimo 80%. Que não vamos nem destrinchar os critérios. Ok? Professor, eu preciso descrever os critérios. Né? Ele
eles se repetem. Critério 1, padrão de qualidade e segurança. Critério 1, padrão de qualidade e segurança. Critério de qualidade e segurança. Critério 2, padrão de gestão integrada. Critério 2, padrão de gestão integrada. É isso aqui, ó. É a base. Gestão, qualidade e segurança. É isso. Nível 1, qualidade e segurança. Nível 2, qualidade e segurança e gestão integrada. Nível 3, qualidade e segurança, gestão integrada e gestão padrão. Decorou essa primeira aqui? É o mesmo. Sendo que o 1, o 2, o 3 vai ter que ter qualidade e segurança. Por isso que nós falamos, né? A aula ela veio trazendo para isso. E o mundo traz para isso. As pessoas falam, imagina, você interna a sua mãe no hospital e ela morre por um quadro de infecção. Só ver se eu entendi. Eu trouxe minha mãe para cá para ela se curar e ela morreu? Uma cirurgia simples, vamos pegar uma cirurgia simples. Vamos pegar o seu pai. Você leva o seu pai para fazer uma vasectomia e o velho morre? Não, é uma cirurgia ridícula, ele morreu. É isso mesmo? Por isso que tem qualidade. O procedimento tem que ser muito bem feito. E segurança. Nível de risco. Metas internacionais de segurança do paciente. Tudo aquilo que eu conto para vocês de uma forma lúdica é para não acontecer. Ser cirúrgico, imagina, vou operar o joelho direito. Contei a história para vocês, eu ia operar o joelho esquerdo. E eu também tenho uma lesão no braço direito. E no mesmo dia eu fiz ressonância e tomografia. 2 dias antes da cirurgia, eu falei assim, você vai operar o braço, né? Eu falei assim, agora eu não vou operar mais nada. Porque, essa é a 10ª vez que eu estou falando que eu vou operar o joelho. Ah, é o joelho. Eu falei, não, pode cancelar. Por quê? Porque eu não confio em vocês. Tá maluco, filho? É problema no joelho. Hoje eu continuo com os 12 problemas. Não operei o joelho nem o braço. Mas não operei. Você tá maluco? Eu vou operar com vocês. Não, toda hora eu falo para vocês, meu problema é no joelho, meu problema é no joelho, meu problema é no joelho. Vocês querem operar meu braço? Desculpa. Estou falando. Segurança. Qualidade. Pelo amor de Deus, quantas pessoas você não vê perdendo infecção hospitalar? Erro de procedimento. Ah, dá licença. É isso, para isso serve a acreditação. E aí quando você dá um selo, é justamente para você que trabalha lá dentro falar assim, aqui não é uma bagunça. Porque aqui todo mundo é britânico, é americano. Não tem essa. O padrão é esse, segue o padrão. Ah, não segue o padrão? Troca. Já não próximo. Por isso que lá atrás, eu falei para vocês, professor, qual que é a primeira posse que eu vou fazer quando me formar? Urgência e emergência? Não faz essa merda. Você vai trabalhar no PS? Não. Então por que você vai fazer essa merda? Aí eu odeio PS. Então por que você faz urgência e emergência? Todo enfermeiro não tem que saber urgência e emergência? Claro que não. É muito estúpido. Vai trabalhar com psiquiatria. Por que você vai querer saber urgência e emergência? Só as coisas a gente tem emergência é psiquiatra. Vai trabalhar no centro cirúrgico. O que adianta saber urgência e emergência? Não, no centro cirúrgico, meu filho. Não sei idiota. Vamos trabalhar no posto de saúde, numa unidade básica de saúde. Porque você precisa ter urgência e emergência. Mas se alguém parar na minha frente, vai morrer, porque você acha que o seu cursinho vai te dar habilidade? Não, vai morrer. Então, você acha que a gente não treina pra caramba na UTI, no bombeiro, no PS? Toda hora treina. Lá no hospital de olhos, alguém parar lá já era. Ninguém sabe fazer nada. E é normal. Ah, nossa, mas não deveria saber? É, ok, a gente deveria saber um monte de coisa. Mas não dá, a gente só tem uma cabeça. Pode ser enorme igual a minha, mas não é infinito. Não cabe tanta coisa assim. Ok? Tudo bem? E aí, só para a questão de prova, eu trouxe mais 2 aqui, ó. Que não me chamam de bondoso à toa, né? JCI e Kemeton. JCI é americano. Kemeton canadense. Ok? Mas se você decorou ou não, você mata a questão. Tudo bem? Você ia
complementar alguma coisa, Jéssica? Já respondeu, obrigada. Tá bom? Então é isso. Para que serve a acreditação? É para eu dizer. Pensa mais ou menos. Vocês ainda não entraram no hospital. Pensa mais ou menos naquele isso. Quando uma empresa fala que é isso, ela é um padrão de qualidade e segurança. Você fala assim, ó, beleza, aqui eu posso confiar. Porque passou por um nível de avaliação. Então não tem jeitinho. Porque se tiver jeitinho, a empresa de acreditação é expulsa do mercado. Ninguém mais compra o sonho dela, porque ninguém mais acredita nela. Perdeu credibilidade? Já era. Você pode perder dinheiro. Dinheiro você recupera. Credibilidade, não. Tá? Dúvidas? Angústias? Frustrações? Então é isso, pessoal.